E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui no dia 11/4, quinta-feira, um dia aí menos volátil, um dia com range mais estreito, um dia de tendência lateral, com alguns movimentos aí direcionais, mas em menor escala, né? Um dia aí pós um grande dia de volatilidade, nós tendemos a ter um dia um pouco mais de ressaca, um pouco mais travado, um pouco mais difícil aí de localizar boas oportunidades, como o exemplo de ontem aí que a gente teve um mega de um movimento direcional. Qual é o conceito disso? O conceito é que o mercado ele sempre tenta buscar um equilíbrio. Então, depois de um dia como foi ontem aqui, ó, que teve essa grande volatilidade, eu imagino isso como o preço sendo um elástico. Pô, o preço ele saiu daqui e ele esticou bastante nessa região. O elástico, você consegue esticar ele até um determinado ponto. Pô, quando ele já está bastante esticado, você consegue esticar o quê? Pouca coisa a mais, mas você ainda consegue esticar um pouco a mais. É justamente esse conceito. Para o mercado entrar em equilíbrio, ele precisa o quê? Descansar. Então você vai ter que ou retrair esse elástico ou esticar pouca coisa a mais, que foi o caso de hoje. Pô, a gente teve aqui um mega de um pregão, mas dificilmente a gente vai provocar esse mesmo movimento aqui, ó, de deslanchada no pregão de hoje também. Justamente por esse conceito, né? Algo que caiu bastante, ele vai tender a entrar em equilíbrio no dia seguinte. Só que pensando aqui, olhando esse macro, ontem inclusive eu comentei isso no vídeo de fechamento. Pela barra sólida que a gente estava ficando aqui, tanto no índice quanto no dólar aqui, ó, as duas barras sólidas. Eu comentei ontem que a maior probabilidade é de continuação desse movimento. Após uma grande barra sólida, a tendência é que a próxima barra dê continuidade nesse movimento, estando aqui dentro de uma boa localização. Isso daqui é a lei número 1 do Oliver, e hoje eu trouxe até esse exemplo aqui, que está na apostila. Justamente o que? Leis de mercado, vai ser a página aqui, ó, 250, referente aqui, ó, lei de mercado número 1, a lei do momento. Um objeto tende a permanecer em movimento. Então, ó, um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, já dizia Isaac Newton aqui, ó, em relação à massazinha, ou seja, após uma barra sólida, espere que outra da mesma cor siga em 80% das vezes. Isso aqui é estatístico dentro do nosso operacional. Quanto maior for a barra verde ou vermelha, maiores são as chances de continuidade, o que significa que você verá continuidade perto de 90% das vezes. Geralmente essas barras são chamadas de barras elefantes, barras de poder, barras violentas. Conteúdo aqui da nossa apostila. Então, pensando nesse conceito de lei do Oliver, a gente tem essa barra mega sólida e ao mesmo tempo, por se tratar de um candle diário, né, eu tenho que trazer isso para o preço. Se eu estou operando no intraday, uma barra bem sólida aqui, se ela tem esse percentual de chance de continuar, eu tenho espaço no intraday. Só que no diário é diferente, né? Essa barra aqui, ó, de 3.000 pontos, eu não vou achar que vai ter outra barra aqui de mais 3.000 pontos derretendo esse movimento. Então, o conceito ele se aplica também no gráfico diário, mas eu tenho que examinar de uma maneira diferente. Então, vindo para o pregão de hoje, eu penso nesses dois conceitos. Da lei número 1, de momentum, que esse preço ele tende a dar continuidade, mas ao mesmo tempo o elástico, né? Ele já esticou bastante, eu consigo esticar mais pouca coisa a mais. Então eu esperava já um pregão voltado aqui para o lado negativo de índice, para o lado positivo de dólar, mas realmente que não fosse andar muita coisa. Vindo aqui para o time frame menor, a gente já identifica o que? O cenário de saída desse movimento. Bom, antes da gente ir para o time frame menor, eu vou colocar aqui nos 60 minutos, né, que é um cenário que eu gosto de analisar bastante. No final do pregão de ontem, a gente finaliza o nosso dia aqui, rompendo a média móvel de 200 e o preço fazendo aqui, ó, um pullback bem manso. Uma coisa que a gente percebeu no nosso morning call era a ausência dos compradores nessa região. Meu, eu tenho aqui, ó, 3 barras de compradores que não conseguem fazer uma anulação do vendedor. Então o comprador aqui, ó, tá muito fraco ainda. Ontem eu não tive nenhuma eliminação de vendedores. Olha só, candle a candle dos 60 minutos. Não eliminei, não eliminei, não eliminei, não eliminei, não eliminei e não eliminei. Então ontem o mercado ele foi dominado pelos vendedores. Pelos 60 minutos não houve nenhuma eliminação de vendedor. Então isso foi algo que nos chamou a atenção para o pregão de hoje. E aí a gente já abre o que? Rompendo esse nível de suporte do dia anterior.
preço realmente aqui querendo dar continuidade, respeitando a média móvel de 8 períodos aqui, a média móvel mais fraca do nosso trade system, e ela estava sendo respeitada. Isso para mim já indicava que os compradores estavam com dificuldades de conseguir romper essa média, de conseguir conduzir esse preço adiante. Com isso, as compras seriam de retorno à média. Compras em extremidades, somente de retorno à média, aqui nessa condução pela média móvel curta dos 60 minutos. Caso nós conseguíssemos realmente romper essa média móvel curta, aí sim a gente poderia correr aqui para o nosso paraquedas reserva, que é a média móvel de 20. Não foi o caso aí hoje, vamos ver amanhã. Provavelmente a gente retorne ou então continue aguardando, caso realmente não venham compradores para esse mercado. Nós continuemos aqui aguardando esse cenário mais lateral até a média móvel de 20 chegar. E aí esse cenário tem grande chance de continuidade, que é o breakdown play, o cenário de lateralidade onde a gente tem grande probabilidade de rompimento. É nesse quando a média móvel de 20 calça no preço, encosta no candle e ele consegue fazer esse rompimento. E esse daqui é o cenário que se enquadra nos 20% dos rompimentos que dão certo. Então preciso do quê? De um BDP ancorado pela média móvel de 20 impulsionando esse rompimento. Mas isso aqui é história para amanhã, né? Vamos lá para o vídeo de fechamento de hoje, para a gente identificar as oportunidades. Sabendo que lá pelos 60 minutos o preço estava respeitando a média móvel de 8, quando eu caio por 2 minutos, a média móvel de 8 é a média móvel de 200. Então ela é o meu filtro desse momento. Tanto que foi um filtro que a gente conversou até na sala, para o quê? Pô, para eu buscar por operações compradoras de virada de movimento, o ideal é o preço passar para cima da média móvel de 200, e a média móvel de 20 conseguir também ultrapassar o preço. E aí sim a gente gera o que? A movimentação de alta e a gente vira o cenário aqui mais voltado para o lado comprador. Não foi o caso. A média móvel de 20 aqui, ó, não conseguiu ultrapassar a média móvel de 200. Média móvel de 200 fazendo o preço aqui, ó, apontada para baixo. Então os compradores fizeram somente movimentos de retorno aqui em direção às médias. Para a abertura, o que a gente sinaliza? Pô, a gente sinaliza uma região aqui de Fab Four estreita e a abertura com uma top in tail. É um evento de potência bom, é um candle aqui gatilho possível de ser vendido. O problema aqui é o que? Tamanho de stop. Pô, onde que eu posiciono stop nessa barra? Para eu vender essa barra, eu tenho que posicionar stop acima dessa região de Fab Four. Então fica um stop aqui, ó, de uma movimentação de 550 pontos praticamente. Para esse trade ser rentável, eu tenho que andar isso aqui para frente. Ele chegou a andar? Ele chegou a andar. Pô, chegou a pagar quase 500 pontos. Mas mesmo assim, pensando aqui em risco-retorno, eu pensando em possibilidade de venda com esse tamanho de stop, eu sei que eu estou me aproximando já de uma região mais de suporte, né? Então não vou pensar em pegar uma operação com esse tamanho de stop para pegar a continuidade desse movimento. Onde que seria um ponto possível aqui de entrada? Poxa, se eu tenho essa força aqui vendedora da abertura, esse movimento vendedor, esse pullback aqui, ó, ele foi o quê? Pullback de 1/3. Pullback curto do movimento. Ancora na média móvel curta. Aqui eu já consigo perceber que os compradores estão bem fracos, bem michurucas. E aí a anulação aqui possibilitaria pontos de venda. Agora sim com o stop mais curto. Stop acima dessa máxima e o ponto de venda definido na eliminação aqui dos compradores. Então com esse stop mais curto aqui sim ficou mais viável fazer essa operação. E aí a gente monta o que? Um cenário de impulsão, correção, continuidade desse movimento para baixo. Posso pegar alvos aqui de espelhamento de movimento. Eu espelho esse pullback aqui para baixo para buscar pelos alvos de Fibo desse movimento. Como eu sei que eu estou chegando numa região de suporte, eu posso começar a me proteger nessa operação usando alvos de Fibo para executar parciais ou então numa condução um pouco mais próxima de um barra-barra, por exemplo. Eu pegando o espelhamento desse movimento, topo da barra 4 com o fundo da barra 3, os dois alvos de Fibo aqui foram concluídos. É como se eu pegasse essa região aqui e fizesse ela uma vez aqui para baixo. Ela foi espelhada em 100% do movimento, segurando esse padrão. Aqui a gente já chega também nessa região de Fibo com um cansaço do movimento, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras consecutivas e um cenário de duplo afastamento. Cenário de duplo afastamento, eu tenho preço afastado da média móvel de 20, média móvel de 20 afastada da média móvel de 200. O cenário aqui do nosso pé de galinha. Então, pé de galinha formado, aqui acabou tendo uma trollagem, né? Porque
a gente teve uma divulgação, uma notícia nessa região. Então acredito que quem comprou aqui e posicionou stop aqui foi só violinado. Então teria que ter pago um pedágio nessa região e ter comprado de novo esse trade. A agilidade aqui faz bastante parte, né, do nosso dia a dia. Então tem que ser ágil nessa gestão aqui de às vezes ser violinado, tomar o stop e reentrar na operação acreditando e pagando o pedágio. O problema é ter o alongamento do stop, porque o stop fica aqui embaixo e aí você passa de um stop pequeno de 80 pontos para um stop maior de 220 pontos. Mas qual que é o problema também de deixar sem stop um trade desse? Que você não sabe o tamanho que pode vir essa cutucada e aí ele gera esse pico de volatilidade, né? Então gerou sim essa oportunidade compradora nessa região, mas se alguém pegou aqui e foi violinado, inclusive deixa aqui nos comentários se você acabou fazendo essa operação, se você foi violinado, se você reentrou no trade, se você não reentrou, se não deu tempo de reentrar. O preço realmente pagou aqui, ó, esse retorno na média móvel de 20 de uma maneira muito rápida e veio aqui para a região do que? Do fechamento do gap, proximidade com a média móvel de 200. Chegou muito perto, mas chegou o que? Gastando muito combustível. Olha só a avançada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras sem nenhuma barra vermelha. E aí aqui a gente tem uma possibilidade de retorno de movimento. Essa barra aqui ela chama o quê? Chama barra RBR, uma Red Bar Reversal, onde a gente tem a possibilidade de venda dela para retorno em direção às médias. Também era uma oportunidade, uma possibilidade. Uma BT mais bear aqui também é um dos nossos gatilhos operacionais, principalmente nesse cenário de afastamento. E aí ele fez o retorno, mas é um retorno mais curto, né? Também posso medir pelas retrações desse movimento aqui de alta. Bom, como eu tô num dia que eu entendo que a volatilidade tende a ser menor, eu também vou utilizar alvos menores. Por isso que aqui eu fiz espelhamento desse movimento. Aqui, por exemplo, nessa compra já seria ponto de parcial na média móvel de 20. Seria ponto aqui de condução de um barra nesse preço esticado. Eu tenho que realmente aproveitar aquilo que o mercado está me dando naquela condição daquele dia. Então, identificando essas possibilidades, a gente vai trabalhar de que maneira? Mais na defensiva. Então, trabalhando na defensiva é trabalhar com uma barra, é trabalhar em alvos de FIBO mais próximo, trabalhar em pushes de barra, tamanho de risco retorno. Então, por exemplo, nessa venda aqui, daria para trabalhar no 1 para 1, trade de retorno na média, trade de retorno aqui, ó, a VWAP, pagou 2 para 1 desse movimento. Então, eu vou localizando essas oportunidades dentro daquilo que o dia está me disponibilizando. Pegando retração desse movimento, pensando na venda, até daria para pegar aqui um retorno até retração de FIBO, né? Ó, a gente volta para o 38%. Se segura durante bastante tempo aqui nessa região. Inclusive aqui eu fiz uma compra nessa barra 35, mas abortei a partir do momento em que ele acaba rejeitando nessa região. Por que eu fiz essa compra? Porque eu tenho um movimento de queda. Opa, vamos pintar de vermelho aqui, ó. Eu tenho um movimento de queda e eu tenho um forte retorno positivo aqui. E eu tenho também uma grande probabilidade de retornar para a média móvel de 200. Backtestado, um cenário aqui de Martin Bull, ultrapassado para cima, eu faço descanso dentro de uma região aqui saudável. Tenho o candle aqui, ó, tentando dar a saída desse movimento. Esse candle ele não ficou tão bonito porque ele não fechou sólido. O nosso 128 mil pontos aqui, ó, tava sendo uma região braba de briga do índice. Então, por conta disso, foi um trade que eu abortei aqui no fechamento dessa top inteiro. Inclusive aqui foi o que? Um poder das duplas, né? Rejeitando essa região. Eu percebi também que a média móvel de 20 ela estava com dificuldade de levar o preço adiante. E poxa, se eu tenho toda essa defesa compradora, eu tenho pullback de 1/3, até trocando polaridade com essa região, e eu não tenho a continuidade do movimento, eu posso ver a frustração desse movimento. Foi aí que eu peguei o movimento menor dessa região, pegando ó, desse pullback, e aí percebi aqui ó, essas tails nas retrações, retração de 61% aqui, servindo como resistência, retração de 7,6, servindo como resistência, e abortei índice. Trabalhei na defensiva, então decidi aí ficar de fora dessa região. E eu também estava com mais dificuldade de pensar na venda, justamente por conta dessa grande defesa compradora. Mas um dos melhores gatilhos que a gente teve foi justamente na passagem do preço de novo para baixo das médias. Aqui eu tinha todo o cenário alinhado. Média móvel de 200, média móvel de 20, média móvel de 8 pelo 2 minutos. Se eu for aumentar o meu time frame 5 minutos, médias também inclinadas para baixo. 15 minutos,
Olha só que médias inclinadas para baixo também pelo cenário dos 15 minutos. Então, por conta disso, foi outro motivo de eu abortar a minha compra nessa região. Inclusive, eu falei, ó, pessoal, a gente tá comprando, eu tô comprando para romper essa região de troca de polaridade. É um trade muito mais perigoso, então tem que utilizar alvos menores e me proteger mais cedo. Então, evitei um possível stop nessa região, justamente por conta de se tratar de uma região ruim, né? E aí o preço vem para baixo das médias de novo. Uma das melhores oportunidades aqui alinhadas foi no candle 58. 57, 58. 58 ficou mais bonito porque ele fecha na mínima praticamente, né? É uma top and tail ancorada aqui em Lock 1 com o alinhamento das médias. Inclusive esse cenário eu falei ontem aqui no meu vídeo nas caixinhas, né? Eu dei esse exemplo aqui, um exemplo muito parecido que aconteceu no pregão de ontem. Quando as médias estão alinhadas, o cenário comprimido, aqui eu ainda tinha troca de polaridade, ó, com essa região recém aqui, ó, utilizada como suporte, agora como resistência. E aí ele aciona nessa movimentação para baixo. Foi uma das movimentações mais bem alinhadas. Veio buscar a região da mínima do dia nesse candle 18, desse candle 16. E se eu pegar alvos de FIBA aqui, ó, dessa movimentação também, posso pegar espelhamento desse movimento, primeiro e segundo alvo atingidos. Vamos ver aqui a projeção desse movimento. Olha lá, projeção cravando o alvo, né? Opa, deixa eu pegar aqui, ó, certinho, né? Então, a impulsão desse movimento, pullback na média móvel de 20, primeiro alvo aqui cravado na trena desse movimento. Tanto que ele serve também como suporte. A gente passa para cima da média móvel de 20 mais uma vez, e aqui comprador, ó, tenta ganhar mais um pouco de terreno. A gente defende nessa região aqui de 50% desse movimento. Aqui a gente passa para cima. Mais uma tentativa de investida para retornar para a média móvel de 200 e mais uma vez rejeitada. Olha o tamanho desse candle aqui, né? Essa daqui foi uma clearing bear. Ela anula todo esse movimento para a esquerda. Então não dá, se você está comprado num trade desse, aqui é a saída imediata do trade, justamente pela grande potência. Ou então uma possível venda desse movimento. Se eu pegar retrações, inclusive, ó, desse movimento aqui, vamos medir juntos aqui, ó, essa movimentação. Olha lá, dessa última pernada, onde que ele recusa? No 61%. Então, uma região bem forte de índice para esticar mais uma vez. E ele vem mais uma vez buscar região de fundo. Captura a liquidez nessa região, deixa aqui um cenário de uma baita BT kamikaze. Essa daqui sim também consegue, ó, virar o movimento mais uma vez para cima. E aqui a gente engata um pouco mais de força, mas mesmo assim foi bastante difícil de conseguir levar esse preço adiante. E lá no começo do dia, onde que estava sendo o nosso ponto de resistência? Casa dos 128 mil pontos. Olha só onde é que a gente bate aqui, ó. Bate, já aciona o cenário de um Bear 180 barra 185, 186, o cenário acaba virando. E aí ele volta para a média móvel de 20, a gente não consegue dar sequência nesse movimento. E onde que a gente para aqui, ó? Pô, eu tô comprando mais uma vez contra a resistência, né? E aí a gente faz um cenário de um topo menor aqui acima da média móvel de 20, frustrando todo esse movimento. Esse candle aqui, ele acaba ficando bastante grande, porque ele deve ter acionado uma cacetada de stop aqui embaixo, de gente que acabou comprando essa barrinha. Mas aí que tá, né? Onde que nós estamos localizados? Poxa, eu já tenho aqui um cenário de resistência. Já o 128 já tá sendo o nível de resistência do meu dia. Eu estou querendo comprar um cenário de pré-rompimento. Isso daqui ele tem uma grande chance de falhar. Qual é o melhor dos cenários para eu querer comprar no caso desse movimento? Esperar o seu rompimento, esperar uma troca de polaridade no nível de resistência. E aí sim eu abro o quê? Abro caminho nessa região, porque eu não tenho mais resistências aqui no meu dia. Nesse caso a gente sofreu aqui uma grande pancada vendedora mais uma vez. Dia de tendência lateral, né? Dia de trabalhar as extremidades. Outro ponto também que eu não considero comprar aqui, porque eu já tô chegando no meu nível mais caro do meu dia. Olha só, aqui foi o nível mais caro do dia. Eu tô me aproximando mais uma vez dessa região. Poxa, se eu não comprei aqui, eu vou querer comprar aqui. Tá errado, né? Então não é ponto de compra aqui. Aqui já é ponto que dentro de uma lateralidade, cenário da extremidade superior, é ponto de vender mercado. E compras aqui embaixo, ó, nesse cenário aqui de baixo. Trabalhar a lateralidade tem que ser dessa maneira, trabalhando as regiões de extremidade, principalmente quando o preço ele vai chegando de uma maneira mais em linha reta aqui, ó. Então aqui o mercado estava barato, aqui o mercado já ficou caro, então não é ponto de compra.
por isso que entra esse grande fluxo de vendedor defendendo. Média móvel ainda continuava de 200 aqui inclinada para baixo. Isso significa que lá pelos 60 minutos, olha só, a média móvel que está conduzindo a operação, conduzindo esse movimento, ajuda a puxar o preço mais uma vez para baixo, o preço volta para baixo da média móvel de 200. Lembrando também do conceito da barra grande, a grande probabilidade era de fechar um candle negativo. Então por que eu vou querer ir contra? Pô, eu tenho 20% só de chances de fechar um candle positivo. Eu tenho essa possibilidade, mas ela é menor. Então eu vou lembrar disso também e vou lembrar o que? Pô, esse candle pode fechar negativo. Eu vou tomar mais cuidado redobrado com os trades na ponta da compra. Então aqui nessa máxima não era ponto de compra. Se você também tomou stop aqui, ó, compartilha com a gente a sua experiência. Se você acabou sendo aqui estopado nesse movimento. E aí, índice agora chegando já no final do seu pregão também, um dia, como eu falei, menos volátil. É aquele dia que assim, ó, o que eu mapeei aqui com vocês é para procurar trade. Poxa, hoje foi um dia que eu me posicionei muito pouco. Me protegi muito cedo, com o intuito realmente aqui de mais me proteger do que ficar procurando oportunidades. Eu sei que pode ser um cenário um pouco mais travado, então eu vou evitar ficar passando estresse no mercado, então até mesmo correndo atrás do rabo num dia que pode não ser tão bom. Ainda mais depois de ontem, né, que a gente teve um dia aí excelente, né, no índice, no dólar, movimentação linda demais. Então esse é o cenário aqui bem mais travado para o pregão de hoje. Vindo aqui para o dolinha. Bom, se eu tenho essa mega barra, conceito de lei número 1 do Oliver de momentum, uma grande barra pode dar sequência em 80% das vezes aqui, dar continuidade e fechar mais uma barra verde na barra seguinte. Também vou trabalhar com esse mesmo conceito. Caindo para o time frame pequeno agora, 5 minutos ou 60 minutos, o que nós podemos observar? Poxa, eu estava mapeando no início do dia a possibilidade desse movimento aqui, ó. Então, eu vou tratar como níveis de suporte, médias móveis do dia anterior, região de VWAP, retrações da pernada de alta e também médias móveis. Então, esses são os meus suportes. Caso eu pense numa venda de dólar, eu tenho que ficar atento a essas regiões para pensar em venda de dólar, sabendo que eu tenho grande fluxo aqui na ponta da compra. Caindo agora para o time frame menor. Poxa, time frame menor, eu fecho aqui o meu dia com um avanço, né, no lado vendedor, uma sequência de barras muito grande na ponta da venda e um cenário comprimido. A gente faz a abertura aqui do nosso dia já devolvendo essa força compradora. Então compradores já abrem aqui com pressão no gap. Eu tive um movimento alinhado aqui no momento da notícia, então aqui foi um possível ponto de compra, é um candle PFR, é um cenário aqui de um bull 180, mas eu tenho uma região de alvos aqui, ó, um pouco mais próximas, que é a máxima do dia anterior. Seria a primeira região possível de parcial, e ele chega aqui praticamente, ó, em linha reta. Ele deu essa pontuação desse trade. Esse trade aqui sim foi um trade que acabou compensando o tamanho do risco retorno, um risco de 6 pontos para um alvo aqui, ó, de 9 pontos praticamente na renovação da máxima do dia anterior. Ele chega aqui de uma maneira bastante esticada, uma sequência de barras muito grande. E aí a gente teve também aqui, ó, no momento da notícia, uma grande volatilidade, uma grande derrubada do dolinha. Um movimento aqui, ó, que acaba ficando bem não saudável essa movimentação. E aí, se a gente espelhar esse movimento que ele acaba acionando em A para baixo, a gente percebe que a gente tem uma confluência de alvos nessa região. Espelhando esse movimento, eu tenho uma região aqui de VWAP do dia anterior junto com o primeiro alvo de Fibo. O preço faz um pullback, ele tenta trocar polaridade nessa região, ancora na VWAP, aciona até uma venda, mas ela não se desenvolveu. Um cenário aqui que promoveu até um fundos ascendentes, ó. Fundos ascendentes passando para cima da média móvel de 20. Essa aqui foi uma operação que eu também fiz e abortei no dólar. Vendi dólar nessa barra 24 no fechamento dela. Pagou aqui o tamanho do meu risco, eu decidi me proteger e ele acabou voltando e me tirou também aqui. Praticamente no 0 a 0, somente na proteção. A gente ultrapassa mais uma vez a média móvel de 20 para cima, alinha esse movimento. E a gente vem numa tendência aqui de poder, causando aqui topos e fundos ascendentes, ó, topos e fundos ascendentes, ancorado pela média móvel de 20. Preço inclusive, ó, esse candle 57 foi um dos mais bonitos aqui alinhados que a gente tem no cenário comprimido, com possibilidade de continuação.
Só que eu sei que eu tenho já esse nível de resistência. Eu estou muito próximo a esse nível de resistência, né? Onde eu parei realmente com esse preço. Então eu vou utilizar alvos menores. Posso utilizar alvos em renovação de novas máximas, renovação da máxima do dia, ou até mesmo alvo de Fibo. Alvo de Fibo eu posso pegar esse espelhamento desse movimento para cima. Olha lá, primeiro alvo atingido junto com a máxima do dia, região obrigatória de saída parcial. Então, saída parcial nessa região aqui possível de ser realizada também era a região de 5,100. 5,100 é o número de resistência ou suporte psicológico para o dólar. Então, bastante importante essa região. Voltamos para a média móvel de 20 que estava aqui, ó, conduzindo a operação durante todo esse movimento. Aqui a gente tem a falha do movimento, ó. A gente tem uma falha, a gente volta para 20, promove o quê? Um topo descendente. Um preço, após renovação de várias máximas, 1, 2, 3 máximas, ele falha em renovar novas máximas, a gente tende o quê? A produzir novas mínimas. Essa daqui é outra lei do Oliver. Então, ó, lei de mercado, onde a gente tem renovações de novas máximas. A partir da terceira renovação de nova máxima, se a gente falha em renovar, a gente pode produzir novas mínimas. Inclusive aqui foi um dos trades que eu executei vendendo aqui o dolinha, já na virada desse movimento com as médias móveis, trazendo para novas mínimas. Novas mínimas aqui, ó, renovadas, região da média móvel de 200 como alvo. Foi o trade aqui também que rendeu aqui uma pontuação. Inclusive, utilizando aqui alvos de FIBO, a gente também cumpriu o alvo de FIBO aqui, ó, dessa movimentação. Utilizei o alvo de FIBO para fazer a minha saída desse trade. Preço volta e começa a costuração alternada, ó, na média móvel de 20, média móvel de 200, média móvel de 20, média móvel de 200. Aqui a gente já entra no cenário de lateralidade desse dólar. Posso marcar essas extremidades e aguardar o preço sair dessa região. Só que olha só, passo praticamente o quê? O resto do meu dia dentro dessa lateralidade. Às vezes que eu vou tentar sair dessa lateralidade, eu tento sair aqui, ó, não consigo sair, volto para outra extremidade. Tento sair dessa extremidade superior, mais uma vez rejeito. E o dólar ele praticamente fechou aqui dentro dessa lateralidade aqui, ó, mais macro, né? Aí realmente não tem o que fazer. Então por isso que eu decidi aqui encerrar o meu dia, pô, consegui aí tirar uma quirelinha do índice, tirei um pouco mais aqui do dolinha, num dia que já tinha grande probabilidade de ser um dia mais difícil ser trabalhado, um pouco mais chato. Comenta aqui nos comentários como é que foi o seu desempenho no dia de hoje, se você conseguiu fazer boas operações ou se você acabou aí se dando mal no pregão de hoje. Compartilha com a gente, bastante pessoas aí me mandaram direct que acabaram aí tendo um dia ruim, não conseguindo tirar bons lucros dentro desse pregão. Realmente um pregão com uma volatilidade muito menor, tanto para índice quanto para dolinha. Agradeço aqui a audiência por mais um vídeo de fechamento, deixa o dedo no like, compartilha aqui com seus colegas, se inscreve no canal, amanhã tem mais, valeu!